Olá, como estão? Vamos falar sobre a Whaddon Prime. A Whaddon Prime é uma escola de negócios de capital brasileiro e americano, privada, que representa produtos educativos, programas de capacitação empresarial, profissional e de idiomas da Whaddon American University of Business, que é uma universidade corporativa criada nos Estados Unidos pela Câmara de Empresários Hispanos nos Estados Unidos. A Whaddon Prime começa a operar no ano de 2025 como gestora de um programa de expansão internacional de escolas, através do sistema de franquias, licenças e concessões. Qualquer empreendedor, empresário, investidor e também pessoas que hoje dirigem uma escola técnica, um instituto de idiomas, de informática ou pessoas que são consultores ou conferencistas, são gestores ideais, iniciadores ideais para assumir o controle em sua área de influência, que pode ser uma cidade, um estado ou um país inteiro, e representar com exclusividade a Whaddon Prime, oferecendo em todo o território sob seu controle exclusivo todos os programas que são transmitidos dos Estados Unidos ao vivo, em direto, nas áreas de tecnologia, cursos profissionalizantes, formação empresarial, cursos de escola de negócios, idiomas. Dessa forma, o concessionário, licenciado ou franqueado pode realmente competir com todo o espectro de propostas educativas em sua área de influência, porque estará oferecendo diplomas de uma universidade corporativa dos Estados Unidos e programas onde ele ou ela, como concessionário ou licenciado, não precisa pagar professores, não precisa alugar escritórios, instalações, mobiliário, não precisa arcar com os custos de funcionários de atendimento ao aluno, de logística. Não precisa manter os campi virtuais nem gerar programas ou livros, porque tudo, absolutamente tudo, é gerenciado pela escola nos Estados Unidos, oferecendo ao concessionário ou franqueado todo o suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas áreas de administração, marketing, vendas, tudo o que ele precisa para o sucesso. E sabemos muito bem que o índice de sobrevivência, a capacidade de manter uma empresa e que ela não fracasse, no caso das franquias, é 12 vezes mais provável que um novo empreendimento sobreviva e prospere do que em um empreendimento feito por uma pessoa independente que não é tutoriada, que não é treinada ou apoiada por uma franquia, um franqueador com experiência, com um produto testado ao longo do tempo. Por isso, ser concessionário, licenciado ou franqueado da Whaddon Prime é a chave para uma alta renda econômica, com uma rentabilidade entre 25% e 45%. Por que a Whaddon Prime opera de forma separada da Whaddon e da Câmara de Comércio, que criou a American University of Business? Vamos explicar isso nos próximos áudios. Por enquanto, já sabemos que a Whaddon Prime é uma empresa que gerencia, controla, dirige e expande o sistema de franquias e concessões em todo o mundo, dando a oportunidade a empreendedores de ter sua própria escola de negócios, ser diretor em sua área de uma escola de negócios com diplomas de uma universidade corporativa americana e, ao mesmo tempo, poder ser representantes locais da Câmara de Empresas Hispanas dos Estados Unidos. Nos vemos no áudio número 2. Olá, tudo bem? Neste áudio número 2, vamos aprofundar um pouco a história da Whaddon Prime, de onde viemos. Em princípio, há 15 anos foi criada a Câmara de Empresários Latinos e Espanhóis, nos Estados Unidos, que originalmente tinha o nome de CEUDEU, Câmara de Empresários Latinos dos Estados Unidos, que gera em Houston, Texas, atividades próprias de uma Câmara de Comércio, ajudando a comunidade de empresários, empreendedores, executivos, gerentes e também a segunda geração de hispânicos que dirigem negócios nos Estados Unidos. Esta organização, esta Câmara de Comércio, que é uma ONG,
É uma entidade sem fins lucrativos como todas as câmaras de comércio, com uma comissão diretiva eleita por eleições a cada 4 anos, onde seus diretores, presidentes, tesoureiros, protesoureiros, secretários são empresários hispânicos de diferentes tipos de negócios. E esta Câmara, que chegou a ter uma população de 800 membros ativos e mais de 100 associados com participação média, tinha um desafio. Além de realizar cafés da manhã de trabalho, viagens de intercâmbio para países hispânicos, cumprir as funções de uma Câmara binacional, além de fazer tudo o que é típico dos negócios, promover negócios e construir pontes entre a comunidade de empresários hispânicos e empresários americanos. Esta entidade sem fins lucrativos também queria gerar um compromisso social empresarial, ou seja, devolver algo à comunidade, como a maioria das empresas socialmente conscientes faz. Algumas cuidam de parques, outras ajudam a ecologia. Outras dão emprego a pessoas com algum tipo de deficiência. No caso desta Câmara, há 14 anos, decidiu criar um projeto educativo com bolsas de estudo, com subsídios, arrecadando doações entre os empresários hispânicos, um fundo de doações para criar um projeto educativo acessível a todos os imigrantes nos Estados Unidos. Assim nasce a UADEN, American University of Business, que como universidade corporativa, que explicaremos em outros áudios o que é uma universidade corporativa, oferece, sem fins lucrativos e com sua ação comunitária, acesso a programas de aprendizado de inglês para imigrantes, aprendizado de ofícios, oportunidades de emprego e até mesmo a possibilidade de concluir os estudos do ensino médio, os estudos preparatórios nos Estados Unidos, através do programa conhecido como GED, que já existe há muitas décadas nos Estados Unidos. Esta instituição cumpriu sua tarefa de forma muito frutífera, até que, no ano de 2019, decidiu que em suas 28 escritórios de cursos presenciais nos Estados Unidos, precisava tomar uma decisão: começar a conceder essas unidades para que o controle de toda essa rede de filiais não fosse tão difícil, estando tudo nas mãos da própria entidade, dentro da própria UADEN. Por isso, começou a ser oferecido o sistema de concessões, mas para os edifícios físicos com aulas em salas, ou seja, com a presença de professores, secretárias e alunos em salas, tomando café em pequenos grupos, digo, com coffee breaks e com estacionamento, parqueamento, etc. Essas concessões começaram a ter muito sucesso. Muitas filiais começaram a ser concedidas no final de 2019, e isso apresentava um cenário muito bom, muito promissor para a organização, porque as filiais mais distantes como Cleveland, em Ohio, como Brooklyn ou como Chicago, nas 5 filiais de Chicago, tornavam-se mais acessíveis porque havia um proprietário específico, um concessionário que as controlava. Mas o inesperado aconteceu. Quando estávamos no meio da expansão sob o sistema de concessão direta, ocorreu a pandemia de Covid. Vamos contar o que aconteceu no próximo áudio. Chegado o mês de fevereiro de 2020, já com 9 filiais físicas concedidas nos Estados Unidos e concessões físicas presenciais abertas no exterior, no México, Chile e Argentina, as campanhas são lançadas e em março, quando as primeiras aulas deveriam começar, nos últimos dias, última semana, todo o mundo já estava fechado, bloqueado pela pandemia de Covid. Isso fez com que fechássemos como parte dessa indústria de capacitação presencial. Tivemos que fechar por um ano inteiro. Isso foi o que mais atingiu, junto com a indústria do turismo e da hotelaria, o setor da educação privada presencial foi um dos mais afetados. Ficamos um ano fechados e também as filiais recentemente franqueadas, concedidas, todas presenciais. De repente, tudo teve que ser reiniciado a partir de 2021. A partir desse momento, a UADEN University, a UADEN sem fins lucrativos, a Universidade Corporativa UADEN e sua comissão diretiva, seus diretores, decidem repensar completamente a estratégia devido a esta nova realidade, a este novo paradigma.
Primeiro, decide-se pela realização de uma expansão a partir de 2024 ou 2025, mas já não como entidade sem fins lucrativos, primeiramente pelas limitações de tipo regulatório para que uma ONG, uma entidade como a Wharton University, Corporate University, não possa fazer uma expansão por franquia. Primeiro ponto. E segundo ponto, não buscar franquias com grande investimento, com instalações, com mobiliário, com grande desembolso inicial, que obriga o franqueado a colocar muitos recursos que podem torná-lo vulnerável. Já tínhamos visto isso na pandemia, em nossa primeira campanha forte motivada a abrir a rede internacional depois de 15 anos, ou naquele momento 11 ou 12 anos de trajetória. Por isso se define um novo modelo, o modelo das concessões, licenças e franquias, mas de forma escalonada. Primeiro, a concessão simples que implica maior flexibilidade. Ponto 1. Baixo investimento inicial, baixas barreiras de entrada. Segundo elemento que caracteriza a concessão é que há maior flexibilidade quanto a, por exemplo, limitações de estar fazendo outra coisa. Hoje em dia, uma concessão sob este modelo permite que o investidor possa estar realizando cursos ou carreiras em um instituto que já possui e incorporar como um corner franchise, como uma nova unidade à Wharton Prime. E ambas as coisas podem coexistir, e, de fato, todo o suporte de marketing, de técnicas de venda, de recursos da Wharton Prime pode ser capitalizado para também seus outros programas de outra marca. Isso é incrivelmente positivo para um investidor que já vem do setor educacional. A outra vantagem é que não exige ter um espaço físico, alugar um lugar, cartazes na rua, não exige ter mobiliário, nem mesmo ter uma equipe de vendedores, funcionários. Por quê? Porque pode terceirizar toda a gestão de vendas, a gestão de secretaria remota, tudo na equipe central de Houston ou de teletrabalho que a própria Wharton Prime possui. Tudo isso também permite que, ao dar o primeiro passo, um interessado, um investidor, um empreendedor com a Wharton Prime como concessionário, possa também ter uma margem de lucro muito maior ao não ter tantos gastos e tantos riscos trabalhistas, etc., poderá então capitalizar-se. É uma oportunidade de capitalização incrível pela alta margem de rentabilidade e que lhe permitirá depois passar ao próximo nível. A franquia. Um concessionário pode escolher ser representante exclusivo em uma cidade, em uma região ou em um país. Os custos são baixos, muito baixos. A barreira de entrada é quase inexistente para um empreendedor. Inclusive, o desembolso inicial para ter a exclusividade por 5 anos pode ser financiado. 40% pode ser financiado em até 1 ano. A margem de lucro supera 25% a 45%. Tipicamente, o retorno sobre o investimento flutua entre 6 meses e 1 ano. Na verdade, muitas vezes, levando em conta os valores internacionais que a cadeia de produtos, o portfólio de produtos educativos, apresenta, às vezes em 90 dias pode-se superar o investimento feito para ter uma concessão por 5 anos. Qual a diferença entre aspirar a ser franqueado, concessionário em uma cidade, em uma região ou em um país? Basicamente, a diferença é de 30% em relação ao investimento inicial, mas o que se dá mais importância não é a esse ponto, mas sim à solvência moral, econômica, financeira e ao real compromisso que a pessoa tem em colocar todo o seu esforço, tempo, dinheiro, toda a carne na brasa para explorar profundamente o mercado em seu país. Se isso for apresentado de forma sólida, o mais provável é que seja facilitado ser concessionário com exclusividade em todo um país pequeno em termos de população ou médio. Os países de maior população, de maior PIB, na verdade, se não são inicialmente dados como concessão exclusiva, são divididos em regiões, como é o caso do México, Brasil ou Estados Unidos. Também é recomendado a quem compra uma concessão exclusiva na América Latina
que expanda uma segunda concessão para os Estados Unidos para gerar uma diversificação do investimento e um fluxo de dólares também em seu caixa diário. O custo é mínimo, porque a concessão precisamente tem essa característica. Ao contrário das franquias, não exigimos um local físico, sinalização específica, compra de mobiliário. Não exigimos ter pessoal empregado. Não é preciso construir uma equipe de vendedores, secretários, e também não é preciso pagar por professores, pessoal de assistência aos professores, e o concessionário nem o franqueado tem o estresse de pensar se atingem ou não a quantidade mínima de inscritos que signifique cobrir, a partir daí, o custo, o famoso ponto de equilíbrio ou ponto de ruptura, a partir do qual começamos a parar de perder dinheiro. Por isso, o pagamento é direto na conta. Os alunos que o franqueado ou concessionário tem em seu país depositam diretamente na conta do concessionário ou franqueado, que depois, no mês seguinte, pagará um proporcional muito pequeno, a partir de 29 por inscrições, por cada uma das inscrições à central. Com esse valor, a central estará dando toda a cobertura de apoio em marketing, marketing digital, cursos, programas, pagamento de professores, o fluxo de produtos permanentes, emissão de diplomas com código QR de rastreamento, a possibilidade também de que os produtos eventuais que um concessionário possa ter, que talvez seja um professor de coaching, dê palestras, ou tenha um programa, ou já tenha um instituto que ministra um curso X, também possa, através da rede entre os concessionários, entre a rede de concessionários, colocá-lo para comercialização na rede e fazer com que todos os outros franqueados e concessionários da rede se transformem em verdadeiros embaixadores dos produtos que ele criou em sua localidade. Quando se inicia uma concessão, uma franquia, quando a concessão ou franquia começa a operar, os primeiros passos, apesar de ter um mês de treinamento, devem ser muito guiados, como dizemos, passinhos de bebê, para que o novo concessionário, mesmo que seja um empresário experiente, possa ser guiado. Guiado com base na experiência de 3 décadas que os profissionais da Wadden Prime possuem. Para quê? Para que não cometa erros, para que evite riscos. Por exemplo, a uma pessoa que começa como concessionário, recomendamos que faça um evento nos primeiros 90 dias, um evento de apresentação à sociedade em sua cidade ou em seu país, para o qual realizamos eventos presenciais. Geralmente recomendamos fazer 1 ou 2 dos eventos que historicamente atraem mais público, como seminários Disney ou alguns programas muito particulares que temos em carteira. Os diretores e os melhores expositores da Wadden Prime viajam sem cobrar nenhum custo ao novo concessionário, exceto as diárias, traslados, hospedagem, e ministram excelentes conferências em um hotel em um lugar de prestígio. Para que isso é feito? Bem, em primeiro lugar, no primeiro dia, essa apresentação à sociedade, é necessário imprimir banners. Esses banners com suporte que são colocados nos eventos de aproximadamente 1,90 m, 2 metros de altura por 90 centímetros. Também que sejam feitos os crachás ou identificações para todos os participantes. Que a sala de conferências seja preparada passando imagens ou projetando na tela o logotipo da Wadden Prime na filial Colômbia, por exemplo, e com as melhores galas, todos os diretores e proprietários da concessão. O que fazemos? A concessão leva fotógrafos e cinegrafistas, e todo o evento é registrado. Isso será uma saturação. Tiraremos milhares e milhares de fotografias e registros fílmicos do evento, desde a recepção e chegada do público ao hotel, o salão, a preparação. Fazemos a preparação do auditório, passamos em câmera rápida, tiramos fotografias do nosso pessoal, dos nossos colaboradores, porque contratamos um fotógrafo profissional, e esse fotógrafo fará uma sessão de fotos dos proprietários, dos concessionários, com os melhores trajes, dos funcionários da equipe. Tiraremos fotos com os banners,
E todo esse material será de valor fundamental por anos para esta nova franquia e tangibilizará, diminuirá a desconfiança quando tivermos que vender cursos online. Quando não nos virem fisicamente, poderão ver nas redes sociais quem somos e com excelente material visual. Além disso, nos intervalos, em todos os intervalos, almoço, coffee breaks, finalização, chegada. Bem, não tanto na chegada, porque pedimos depoimentos de como eles gostam. Já no primeiro coffee break, uma equipe dupla de uma repórter, alguém que faz, às vezes, de repórter e o cinegrafista, vão entrevistando e pedem um comentário, uma resenha de cada participante sobre como estão sentindo o curso, e fazemos isso com fundo de banners da Wadden Prime. Normalmente são coletados mais de 50, 60 muito bons comentários em vídeo, resenhas em vídeo, que depois também serão usados por anos como elemento de referência para diminuir a desconfiança e aumentar a confiança daqueles que estão recebendo convites para contratar programas online ou remotos sem ir a um local físico. Mais ainda, isso é recomendável para quem começa a fazer filiais Wadden Prime de casa com um home office. Isso é muito importante, muito relevante. Além disso, quando viajamos para a cidade, o que fazemos é conhecer sua equipe, nos conhecer pessoalmente, conhecer um pouco o lugar. Se há um escritório, o escritório. Se você tem colaboradores, colaboradores. E fazemos um treinamento e uma rodada de treinamento e assessoria nos dias anteriores ou posteriores, aproveitando essa viagem. Magnífico fazer esses eventos para começar a operar. E convidamos jornalistas, meios de imprensa, especialmente no evento Disney. Nosso programa de certificação em marketing e estratégias digitais é um programa de 6 meses que é composto, assim como a maioria de nossos programas, por módulos, algo como blocos de Lego que vão sendo organizados da maneira que o estudante quiser. Assim como os blocos de Lego podem ser combinados de diferentes maneiras, diferentes cores, montar uma casa, montar um caminhão, um robô. Aqui também os módulos, por exemplo, na carreira de marketing e estratégias digitais, são 180 módulos que se pode cursar na ordem que quiser. Podem ser cursados na ordem que quiser, em formato assíncrono, assistindo-os no campus virtual. Ou, se estiver sendo transmitido ao vivo naquele momento, cursá-los guiados pela ordem em que estão sendo transmitidos ao vivo, ou seja, em formato síncrono. Quando esses programas terminam de ser ministrados, e na maioria dos nossos programas isso acontece, a aula termina e automaticamente 4 arquivos são baixados: o vídeo da aula, o áudio, o arquivo de áudio, a transcrição por inteligência artificial em espanhol, português, e também o arquivo das diapositivas, os slides usados pelo expositor, assim como qualquer material adicional ou documentos que tenham sido compartilhados durante o módulo. Quando alguém tem todos os módulos, os 180 módulos cursados, já pede o exame que é oral, escrito e um trabalho prático em uma empresa feito à distância por trabalho remoto para uma empresa ou uma ONG dos Estados Unidos principalmente, não exclusivamente. Não é obrigatório que seja dos Estados Unidos, mas normalmente queremos que o estudante obtenha uma rede de contatos e uma potencial saída profissional. A bolsa de empregos também. Por isso, quando ele consegue cobrir todos os 180 módulos, pede ao coordenador para fazer o exame escrito, o exame oral e o prático. É-lhe atribuída uma instituição na qual fará o prático. E recordemos que muitas vezes esse trabalho prático, que é como um trabalho de voluntariado, onde propõe ideias de marketing e de marketing digital a uma empresa estrangeira, beneficia muito o estudante graduado porque a instituição o conhece e, ao terminar esse estágio ou prático, as empresas tendem a querer contratá-lo. E por que o contratam? Por que há tanta boa saída profissional? Porque os empresários hispânicos querem contratar hispânicos porque se entendem pelo idioma,
porque sai muito mais barato do que contratar uma pessoa nos Estados Unidos ou que viva nos Estados Unidos pelo custo de vida. Eles têm que pagar até 3, 4 vezes mais. Mas também é muito valioso para o empresário hispânico o fato de ser um egresso da Wadden Prime com título da Wadden, porque dessa maneira ele é como que avalizado pela instituição. É alguém conhecido que vem com referências. Não seria o mesmo para um empresário hispânico sair em busca de alguém pela internet para confiar redes sociais ou trabalhos, acesso talvez a contas bancárias ou cartões que são usados nas campanhas, etc. Portanto, é muito provável, é muito acessível para um graduado dos programas conseguir contratações de empresas do primeiro mundo e poder trabalhar de casa em formato remoto. Este programa de formação tem mais de 30, 40 docentes. A ordem das palestras, como já dissemos, dos módulos ou blocos, permite também que, por exemplo, a carreira de Community Manager profissional, dos 180 módulos que a carreira de marketing e estratégias digitais tem, há cerca de 55 que são iguais aos de Community, portanto, pode-se cursar outros e aproveitar os que já cursou em outra carreira, de modo que se torna algo magnífico através deste formato modular. Em inglês, por exemplo, o bom também acontece em outras carreiras modulares que a Wadden Prime tem. Os cursos não são correlativos. Por exemplo, em inglês. Em inglês não existe um programa semelhante ao que se vê em qualquer escola tradicional da América Latina, onde diz tema 1, alfabeto. Tema 2, os verbos e adjetivos. Tema 3, verb to be. Tema 4 e assim por diante, não é? Em nossos programas não existe o número de módulo. Existe um programa, mas tem cores. Porque se disséssemos que há um módulo 1, módulo 2, tema 1, tema 2, tema 3, já de fato, mesmo que disséssemos que não tem uma ordem, estamos dando. E se um aluno chegasse e o resto de seus colegas estivessem no módulo 8, essa pessoa diria: faltam os 7 primeiros, não posso continuar. E quase como efeito psicológico de influência, ele se sentiria frustrado e mesmo que expliquemos, não adiantaria muito. Por isso, os temas são por cores, repetem-se constantemente, voltamos constantemente aos exemplos e em cada módulo é um tema disparador, não é um tema de gramática. São conversas sobre diferentes temas, onde vemos em cada aula todos os diferentes temas que são abordados. Por exemplo, em um nível básico de inglês, os primeiros passos você verá uma e outra vez, mas com diferentes disparadores. O disparador do módulo laranja. Pode ser meu animal de estimação, ou pode ser apresentar-me, cumprimentar, despedir-me, contar algo sobre mim, e nesse processo vamos aplicando o verb to be, o alfabeto, e não vamos repassando, acima de tudo, pronúncia, acima de tudo, as diferenças fonéticas. Uma e outra vez. Uma e outra vez. É o método natural, tal como aprenderam todas as pessoas com a sua família na tenra infância. O método natural. Ninguém chegou com uma ordem gramatical estabelecida. Não era hoje o verb to be, amanhã não. É constantemente estar ouvindo as mesmas coisas com a visita dos tios, com as conversas do pai e da mãe, com a televisão, com o computador, com o YouTube, ou seja, vamos aprendendo de forma natural e dessa forma são as aulas. Além disso, os cursos de inglês não têm uma duração determinada. Quanto tempo dura um curso de inglês? Quanto tempo é para passar do básico para o intermediário ou quando me fazem essa pergunta? Quando fazem essa pergunta a um consultor. O consultor deve dizer que é o tempo que leva para você. Como assim, o tempo que leva para mim? Não. O método tradicional seria que te dissessem, são 3 meses. Mas as pessoas são muito diferentes. Não é o mesmo fazer o curso de inglês normal, que tem um nível normal de intensidade, 2 aulas por semana de 1 hora e 15 minutos mais oficinas nos fins de semana, do que fazer o intensivo, onde há aulas, pode-se ter ilimitadas. Além das 2 aulas principais, com seu mentor.
pode-se ter o que quiser, manhã, tarde, noite, de segunda a quinta. Além disso, ter um professor dedicado, uma espécie de tutor que não dá aulas particulares ou muito poucas, mas é um tutor de preparação especial para os certificados. E também o importante como diferencial são as aulas ilimitadas, ou seja, se eu escolho entre normal e intensivo full, quem escolhe intensivo full, obviamente fará em menos tempo. Mas, quanto tempo me leva para passar para o próximo nível? O que te levar? Cada pessoa é diferente. Há algumas pessoas que em menor tempo, normalmente nós damos nos folhetos um referencial, uma média presumida de quanto tempo leva, mas não é algo taxativo. É como se fôssemos a uma academia com sobrepeso e disséssemos na academia: diga-me, em quanto tempo vou emagrecer? Vou ficar tonificado e desenvolver musculatura. Não podem dizer isso porque, basicamente, está em suas mãos a frequência com que você vai à academia, como você se alimenta e se cuida fora da academia, seus hábitos, seu tempo que você dedica, os exercícios que você faz, o foco, a motivação. Então, por esses motivos, também usamos um sistema modular que permite que o curso de inglês seja altamente rentável e diferente dos demais no mercado. Quando batiam às portas de muitas universidades corporativas querendo se capacitar, pessoas que não pertenciam a essa instituição, de repente começaram a ver demandas ou reclamações de pessoas através de representantes legais, advogados, pedindo acesso a programas e cursos que as universidades corporativas ofereciam, e que esses diplomas tivessem validade e pudessem ser oferecidos e usar a palavra universidade, de alguma forma não gerando uma situação enganosa, mas sim podendo entrar em igualdade de concorrência e oferecer ao mercado aberto programas de formação contínua, assim como as universidades tradicionais oferecem o que chamam de departamentos de extensão ou cursos de extensão. Eles sim, as universidades tradicionais invadiram o que as universidades corporativas faziam, mas não queriam que também com essa flexibilidade e essa capacidade as corporativas estivessem no mercado aberto. No entanto, perderam muitas ações judiciais. Ou seja, na verdade, juízes nos Estados Unidos foram dando autorização às universidades corporativas para oferecer cursos abertos a qualquer pessoa que não pertencesse à instituição ou à empresa criadora dessa universidade corporativa. No caso da Wharton, foi criada originalmente para quem? A Câmara de Empresas Hispanas cria a Universidade Corporativa Wharton. Para quem? Para os membros da Câmara, para empresários, empreendedores, comerciantes, hispânicos dos Estados Unidos que pertenciam à Câmara. E por acréscimo, também aos funcionários dessas empresas. Se a cadeia de taquerias Guadalajara, na Califórnia, era sócia da Câmara, não apenas seus proprietários e diretores, mas todo o pessoal das taquerias podia cursar dentro da UADEM. Mas a partir da virada do século, com as novas liberdades permitidas, a UADEM começa há aproximadamente 14 anos a oferecer os programas, os cursos, as diplomaturas, as certificações para todo o mercado. As universidades corporativas são verificadas em sua qualidade, tanto a qualidade dos professores, quanto dos programas, quanto da instituição em si, através de conselhos de certificação. Os councils, que são entidades sem fins lucrativos, também entidades intermediárias. Algumas vinculadas com organismos multilaterais, que não são a Secretaria nem o Ministério da Educação, e às quais as universidades corporativas se afiliam. Também existe a Federação e a Associação Internacional de Universidades Corporativas, na qual também se avaliza todo tipo de atividade em formatos educativos que as mesmas realizam. Além disso, a Federação de Câmaras Hispanas, FEDEC, de Câmaras de Associações Empresariais Hispanas. Também
A FEDEA cria o CEDINCO, o Continuing Education International Council, que é uma entidade certificadora e controladora também de qualidade de cursos, qualidade institucional, qualidade de docentes. Esta instituição é integrada em 60% por universidades, por diretores de universidades corporativas e grandes especialistas docentes de universidades corporativas da América Latina, Espanha e Estados Unidos. Basicamente, a liberdade e a inovação das universidades corporativas é uma vantagem incrível. O importante é a tarefa de evangelização, entre aspas, de divulgação ou o trabalho de ensino à população, à comunidade, do que é uma universidade corporativa. Agora, assim como pouca gente, 99% das pessoas não sabem definir o que é uma câmara empresarial, muito menos o que é uma universidade corporativa. Por isso, trabalhamos constantemente para que os franqueados e os concessionários tenham todo o arsenal de recursos para explicar. A plataforma onde os alunos trabalham e onde ficam arquivados, guardados em uma verdadeira biblioteca virtual, os conteúdos, as aulas gravadas. É um sistema híbrido baseado em Moodle, que é gerenciado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ter todos os materiais e as interações com os estudantes das distintas disciplinas atualizados, sejam cursos profissionalizantes, escola de negócios, idiomas ou tecnologia. Toda a interação que os alunos fazem é supervisionada pelos professores, pelo encarregado de plataformas e a área de assistência ao aluno oferece suporte, respostas às dúvidas que os estudantes têm. Normalmente, estudantes de todo tipo e nível. Em inglês, por exemplo, são fornecidos atestados de passagem de um nível para outro, diploma ao final de toda a jornada e certificação de nível que pode ser TOEFL, IELTS, Cambridge ou BLC, British Language College. Podem ser feitos com exames nos quais a própria Waden Prime ajuda na preparação. Em inglês, os professores são nativos e não nativos. Transmitem dos Estados Unidos e do México para todo o mundo onde temos estudantes. Muitas vezes, as franquias ou concessões, por exemplo, da Colômbia, têm alunos na Colômbia, mas também na diáspora de colombianos pelo mundo, porque ficam sabendo dos programas e podem se inscrever, mesmo que não estejam dentro da área de exclusividade dessa concessão ou franquia. Como é isso? Como funciona? Bem, alguém que tem uma concessão em um local específico não pode fazer promoção, publicidade em outro lugar de outro concessionário, porque seria invadir a área de outro concessionário. No entanto, se houver um aluno, um interessado que procure por um vínculo familiar, porque conhece ou porque recebeu uma publicidade, porque ele é colombiano, mas está morando na Itália, e quando a campanha foi configurada no Meta, foi direcionada ao público colombiano, mas está chegando a essa pessoa porque seu Facebook foi configurado na Colômbia, e mesmo que agora esteja na Itália, a informação chega. Então, a diáspora de concidadãos do seu país geralmente também se inscreve, e esses inscritos pagam normalmente em euros, dólares. Tivemos franquias que têm alunos na Turquia, alunos na Bulgária, na Romênia, em lugares bem mais estranhos. Agora, em inglês, os cursos são top por várias especificações. Primeiro, porque utilizam neuroaprendizagem, neurobólica, mnemotecnia e PNL. Ou seja, muita ciência aplicada ao aprendizado do idioma inglês porque é conversacional, utiliza o método Khan Academy também. E porque tem a figura da fada madrinha, que é um tutor ou uma professora, a fada madrinha ajuda o estudante indicando o que fazer para melhorar, talvez montando uma rotina, guiando-o, atendendo-o desde o início. Uma coisa muito importante dos programas é que eles têm pontos de contato personalizados. Quando alguém se inscreve em qualquer tipo de programa, não vai por inteligência artificial para uma conexão direta. Há intervenção humana.
Há um professor ou um consultor, um assessor que marca uma entrevista individual com a pessoa, com o novo estudante, o escuta, analisa suas necessidades, expectativas, desejos, seu perfil particular, o orienta, responde às suas dúvidas, lhe dá as boas-vindas e já o coloca no caminho para aproveitar o programa que tenha escolhido. E ao longo da formação, há pontos de contato. No caso do inglês, se o curso escolhido não for o normal, mas sim o full intensivo, o ponto de contato é mais frequente porque ele tem um professor dedicado, como se explica no programa. Os módulos que mencionamos na gravação anterior também são vendidos como webinars independentes. Isso é interessante porque também oferece muito mais variedade de produtos educativos ao franqueado ou ao concessionário. O que queremos dizer? Além de serem unidades educativas, unidades pedagógicas, dentro de uma formação ou uma certificação, uma diplomatura da Whaddon Prime. Além disso, cada módulo em si que é ministrado é um seminário, um programa independente que é comercializado em toda a área de influência de cada concessionário, franqueado ou licenciado. Isso enriquece muito as possibilidades de negócio que o representante regional tem. E como dissemos, os módulos muitas vezes se repetem em diferentes cursos curtos, de forma que em um programa de secretariado executivo e em um programa de assistente contábil, há muitos módulos em comum que tornam muito mais fácil para uma pessoa que terminou um curso em uma filial do México, por exemplo, querer depois aproveitar os módulos já aprovados nessa primeira carreira para se inscrever em uma segunda carreira onde utilizará os módulos já aprovados. Isso também é um elemento que, por um lado, melhora a capacidade de enganchar uma venda com outra e que quem compra uma inscrição para um determinado programa se sinta bastante seduzido a comprar um segundo e um terceiro programa. Por outro lado, o sistema modular permite a venda independente. E outra coisa muito importante, evita a diminuição de alunos que ocorre nos programas típicos que começam em um dia X, vamos inventar, 1º de março, e terminam em 15 de dezembro. Esses programas tão estruturados, tão no velho modelo clássico, muitas vezes têm que ser suspensos, e programas são suspensos porque o abandono é grande. E resta tão pouca gente cursando que para a instituição não convém perder dinheiro e suspende ou reprograma ou muda professores, baixa a qualidade. No nosso caso, nunca um curso é suspenso, nunca ocorre essa diminuição. Também não ocorre nos cursos de idiomas onde a evasão é exagerada. Batem recordes a nível mundial em termos de abandono, os cursos de inglês e as academias. 47% da receita média, isso é dito pela Associação Americana de Academias Esportivas. 43% do que entra em uma academia vem das mensalidades em débito automático de pessoas que pagam, mas não vão à academia. Começam com toda a vontade, com todo o gás, mas depois param de ir. Os cursos de inglês, a mesma coisa, estão lado a lado com as academias em nível de abandono. Em janeiro, todo mundo começa na academia, começa inglês. Em março, já resta muito menos gente com essa grande vontade. Por isso, se usarmos o sistema modular, o sistema de módulos permite que o aluno chegue hoje ao curso de inglês e comece hoje. Ele vai se encontrar com outros colegas que talvez estejam cursando há 6 semanas. Mas que ninguém se surpreenda, ninguém vai se sentir preocupado, porque explicamos que é um sistema Kaiten, justamente modular, e os módulos se repetem uma e outra vez, como nos restaurantes Kaiten japoneses, onde os pratos vão passando. Não importa em que momento você entra, o caviar sempre passará, talvez seja seu primeiro prato, ou você tenha que esperar 5 minutos para que chegue e será sua 7ª opção. Mas este sistema de rodízio permite a facilidade, assim como o Open English ou muitas outras escolas, de que o curso começa quando você se inscreve e que você não sinta nem exista o risco de que você perca ou tenha perdido algum tema. Por quê? Porque os temas não são correlativos, e explicamos isso no próximo áudio.
Interessados em nossas concessões e franquias, também costumam nos perguntar se programas que eles atualmente têm antes de serem concessionários ou franqueados, como é o caso de algum professor de ciências empresariais, de coaching, algum contador que ministra cursos, ou pode ser o próprio comitê diretivo de uma empresa que ministra cursos de informática ou de idiomas em seu país, pode ser franqueado ou concessionário da Wadden Prime. Sim, pode ser. Pode ser concessionário, não franquia. No caso de franquia, já é exclusivo, tem que ter um local próprio. Pode ser que a pessoa seja proprietária de, no caso de franquia, mantenha a propriedade de um negócio, mas tem que abrir outro independente. Mas na concessão permite-se essa flexibilidade de coexistir. E nos perguntam: os cursos que eu ministro hoje atualmente, antes de ser franqueado de vocês, posso validá-los e oferecê-los em minha comunidade com o diploma da Wadden Prime? Claro que sim. Para isso, é preciso fazer um processo rápido, simples. Apresenta-se o projeto, o pedido de homologação, declara-se qual é o título, o subtítulo, a temática, quem são os professores, e uma vez que isso é apresentado à Wadden, nós analisamos e, se estiver tudo correto, é homologado e, a partir daí, pode ser oferecido ao mercado. Isso tem uma vantagem adicional, que é que o criador desse programa não só pode oferecê-lo em sua região, em sua área de exclusividade, mas também pode oferecê-lo para que os demais franqueados, concessionários e licenciados da Wadden Prime possam vendê-lo, oferecê-lo e divulgá-lo, esse programa, nas respectivas áreas de influência, causando um efeito de viralização desse programa que também lhe gera altíssima rentabilidade ao concessionário criador desse programa e, claro, paga a contribuição. A royalty de 29,58 ou 87, dependendo do caso de quem o vende. Nesse caso, temos uma possibilidade, e não apenas uma possibilidade, uma política e uma filosofia de ajudar os concessionários e os franqueados para que também possam incorporar produtos ao portfólio da Wadden Prime. Isso não implica que a Wadden Prime fique com os direitos de propriedade intelectual dos programas criados por um franqueado, mas se o coloca na grade, o coloca na bandeja para ser oferecido através da rede. Quem tem a autonomia e a soberania para decidir quem é o professor, quando é dado, tudo é o criador do programa. Também pode ser. E entendamos uma coisa, que se alguém também quiser organizar cursos presenciais em sua área de influência, em seu país, e contratar professores locais, também pode fazê-lo. Inclusive, pode pegar programas dos nossos 800 programas e oferecê-los presencialmente em sua cidade com um professor ou um expositor, um conferencista, palestrante, coach, mentor da sua cidade, do seu país. O único requisito é que também esse conferencista, esse professor, seja analisado e homologado por nós. Agora, também todo curso que alguém queira comercializar e que seja homologado pela Wadden Prime e pela Wadden deve ser um programa dentro da área de desenvolvimento pessoal, idiomas e tudo o que está vinculado ao mundo da tecnologia aplicada à empresa ou das ciências empresariais. Não se pode fazer e, por outro lado, ter um professor dedicado, uma espécie de tutor que não dá aulas particulares ou muito poucas, mas é um tutor de preparação especial para os certificados. E também o importante como diferencial são as aulas ilimitadas, ou seja, se eu escolho entre normal e intensivo full, quem escolhe intensivo full, obviamente fará em menos tempo. Mas, quanto tempo me leva para passar para o próximo nível? O que te levar? Cada pessoa é diferente. Há algumas pessoas que em menor tempo, normalmente nós damos nos folhetos, um referencial, uma média presumida de quanto tempo leva, mas não é algo taxativo. É como se fôssemos a uma academia com sobrepeso e disséssemos na academia: diga-me, em quanto tempo vou emagrecer? Vou ficar tonificado e desenvolver musculatura. Não podem dizer isso porque basicamente está em suas mãos a frequência com que você vai à academia,
Como você se alimenta e se cuida fora da academia, seus hábitos, seu tempo que você dedica, os exercícios que você faz, o foco, a motivação. Então, por esses motivos, também usamos um sistema modular que permite que o curso de inglês seja altamente rentável e diferente dos demais no mercado. Quando batiam às portas de muitas universidades corporativas querendo se capacitar, pessoas que não pertenciam a essa instituição, de repente começaram a ver demandas ou reclamações de pessoas através de representantes legais, advogados, pedindo acesso a programas e cursos que as universidades corporativas ofereciam, e que esses diplomas tivessem validade e pudessem ser oferecidos e usar a palavra universidade de alguma forma, não gerando uma situação enganosa, mas sim podendo entrar em igualdade de concorrência e oferecer ao mercado aberto programas de formação contínua, assim como as universidades tradicionais oferecem o que chamam de departamentos de extensão ou cursos de extensão. Eles sim, as universidades tradicionais, invadiram o que as universidades corporativas faziam, mas não queriam que também com essa flexibilidade e essa capacidade as corporativas estivessem no mercado aberto. No entanto, perderam muitas ações judiciais. Ou seja, na verdade, juízes nos Estados Unidos foram dando autorização às universidades corporativas para oferecer cursos abertos a qualquer pessoa que não pertencesse à instituição ou à empresa criadora dessa universidade corporativa. No caso da Wharton, foi criada originalmente para quem? A Câmara de Empresas Hispanas cria a Universidade Corporativa Wharton. Para quem? Para os membros da Câmara, para empresários, empreendedores, comerciantes, hispânicos dos Estados Unidos que pertenciam à Câmara. E por acréscimo também aos funcionários dessas empresas. Se a cadeia de taquerias Guadalajara, na Califórnia, era sócia da Câmara, não apenas seus proprietários e diretores, mas todo o pessoal das taquerias podia cursar dentro da Wharton. Mas a partir da virada do século, com as novas liberdades permitidas, a Wharton começa há aproximadamente 14 anos a oferecer os programas, os cursos, as diplomaturas, as certificações para todo o mercado. As universidades corporativas são verificadas em sua qualidade, tanto a qualidade dos professores, quanto dos programas, quanto da instituição em si, através de conselhos de certificação, os councils que são entidades sem fins lucrativos, também entidades intermediárias, algumas vinculadas com organismos multilaterais que não são a Secretaria nem o Ministério da Educação e às quais as universidades corporativas se afiliam. Também existe a Federação e a Associação Internacional de Universidades Corporativas, na qual também se avaliza todo tipo de atividade em formatos educativos que as mesmas realizam. Além disso, a Federação de Câmaras Hispanas, FEDEC, de Câmaras de Associações Empresariais Hispanas, também a FEDEC cria o CEDINCO, o Continuing Education International Council, que é uma entidade certificadora e controladora também de qualidade de cursos, qualidade institucional, qualidade de docentes. Esta instituição é integrada em 60% por universidades, por diretores de universidades corporativas e grandes especialistas docentes de universidades corporativas da América Latina, Espanha e Estados Unidos. Basicamente, a liberdade e a inovação das universidades corporativas é uma vantagem incrível. O importante é a tarefa de evangelização, entre aspas, de divulgação ou o trabalho de ensino à população, à comunidade, do que é uma universidade corporativa. Agora, assim como pouca gente, 99% das pessoas não sabem definir o que é uma câmara empresarial, muito menos o que é uma universidade corporativa. Por isso, trabalhamos constantemente para que os franqueados e os concessionários tenham todo o arsenal de recursos para explicar. A plataforma onde os alunos trabalham e onde ficam arquivados, guardados em uma verdadeira biblioteca virtual, os conteúdos, as aulas gravadas.
É um sistema híbrido baseado em Moodle que é gerenciado 24/7 para ter todos os materiais e as interações com os estudantes das distintas disciplinas atualizados, sejam cursos profissionalizantes, escola de negócios, idiomas ou tecnologia. Toda a interação que os alunos fazem é supervisionada pelos professores, pelo encarregado de plataformas e a área de assistência ao aluno oferece suporte, respostas às dúvidas que os estudantes têm. Normalmente, estudantes de todo tipo e nível. Em inglês, por exemplo, são fornecidos atestados de passagem de um nível para outro, diploma ao final de toda a jornada e certificação de nível, que pode ser TOEFL, IELTS, Cambridge ou BLC British Language College. Podem ser feitos com exames nos quais a própria Whaden Prime ajuda na preparação. Em inglês, os professores são nativos e não nativos. Transmitem dos Estados Unidos e do México para todo o mundo onde temos estudantes. Muitas vezes, as franquias ou concessões, por exemplo, da Colômbia, têm alunos na Colômbia, mas também na diáspora de colombianos pelo mundo, porque ficam sabendo dos programas e podem se inscrever, mesmo que não estejam dentro da área de exclusividade dessa concessão ou franquia. Como é isso? Como funciona? Bem, alguém que tem uma concessão em um local específico não pode fazer promoção, publicidade em outro lugar de outro concessionário, porque seria invadir a área de outro concessionário. No entanto, se houver um aluno, um interessado que procure por um vínculo familiar, porque conhece ou porque recebeu uma publicidade, porque ele é colombiano, mas está morando na Itália, e quando a campanha foi configurada no Meta, foi direcionada ao público colombiano, mas está chegando a essa pessoa porque seu Facebook foi configurado na Colômbia e mesmo que agora esteja na Itália, a informação chega. Então, a diáspora de concidadãos do seu país geralmente também se inscreve, e esses inscritos pagam normalmente em euros, dólares. Tivemos franquias que têm alunos na Turquia, alunos na Bulgária, na Romênia, em lugares bem mais estranhos. Agora, em inglês, os cursos são top por várias especificações. Primeiro porque utilizam neuroaprendizagem, neurobólica, mnemotecnia e PNL, ou seja, muita ciência aplicada ao aprendizado do idioma inglês porque é conversacional. Utiliza o método Khan Academy também, e porque tem a figura da fada madrinha, que é um tutor ou uma professora, a fada madrinha ajuda o estudante indicando o que fazer para melhorar, talvez montando uma rotina, guiando-o, atendendo-o desde o início. Uma coisa muito importante dos programas é que eles têm pontos de contato personalizados. Quando alguém se inscreve em qualquer tipo de programa, não vai por inteligência artificial para uma conexão direta. Há intervenção humana. Há um professor ou um consultor, um assessor que marca uma entrevista individual com a pessoa, com o novo estudante, o escuta, analisa suas necessidades, expectativas, desejos, seu perfil particular, o orienta, responde às suas dúvidas, lhe dá as boas-vindas e já o coloca no caminho para aproveitar o programa que tenha escolhido. E ao longo da formação, há pontos de contato. No caso do inglês, se o curso escolhido não for o normal, mas sim o full intensivo, o ponto de contato é mais frequente porque ele tem um professor dedicado, como se explica no programa. Os módulos que mencionamos na gravação anterior também são vendidos como webinars independentes. Isso é interessante porque também oferece muito mais variedade de produtos educativos ao franqueado ou ao concessionário. O que queremos dizer? Além de serem unidades educativas, unidades pedagógicas dentro de uma formação ou uma certificação, uma diplomatura da Whaden Prime. Além disso, cada módulo em si que é ministrado é um seminário, um programa independente que é comercializado em toda a área de influência de cada concessionário, franqueado ou licenciado. Isso enriquece muito as possibilidades de negócio que o representante regional tem. E como dissemos,
Os módulos muitas vezes se repetem em diferentes cursos curtos, de forma que em um programa de secretariado executivo e em um programa de assistente contábil há muitos módulos em comum, que tornam muito mais fácil para uma pessoa que terminou um curso em uma filial do México, por exemplo, querer depois aproveitar os módulos já aprovados nessa primeira carreira para se inscrever em uma segunda carreira, onde utilizará os módulos já aprovados. Isso também é um elemento que, por um lado, melhora a capacidade de enganchar uma venda com outra e que quem compra uma inscrição para um determinado programa se sinta bastante seduzido a comprar um segundo e um terceiro programa. Por outro lado, o sistema modular permite a venda independente. E outra coisa muito importante, evita a diminuição de alunos que ocorre nos programas típicos que começam em um dia X, vamos inventar, 1º de março, e terminam em 15 de dezembro. Esses programas tão estruturados, tão no velho modelo clássico, muitas vezes têm que ser suspensos, e programas são suspensos porque o abandono é grande, e resta tão pouca gente cursando que para a instituição não convém perder dinheiro e suspende ou reprograma ou muda professores, baixa a qualidade. No nosso caso, nunca um curso é suspenso, nunca ocorre essa diminuição. Também não ocorre nos cursos de idiomas, onde a evasão é exagerada. Batem recordes a nível mundial em termos de abandono, os cursos de inglês e as academias. 47% da receita média, isso é dito pela Associação Americana de Academias Esportivas. 43% do que entra em uma academia vem das mensalidades em débito automático de pessoas que pagam, mas não vão à academia. Começam com toda a vontade, com todo o gás, mas depois param de ir. Os cursos de inglês, a mesma coisa, estão lado a lado com as academias em nível de abandono. Em janeiro, todo mundo começa na academia, começa inglês. Em março, já resta muito menos gente com essa grande vontade. Por isso, se usarmos o sistema modular, o sistema de módulos permite que o aluno chegue hoje ao curso de inglês e comece hoje. Ele vai se encontrar com outros colegas que talvez estejam cursando há 6 semanas, mas que ninguém se surpreenda. Ninguém vai se sentir preocupado porque explicamos que é um sistema Kaiten, justamente modular, e os módulos se repetem uma e outra vez, como nos restaurantes Kaiten japoneses, onde os pratos vão passando. Não importa em que momento você entra, o caviar sempre passará. Talvez seja seu primeiro prato, ou você tenha que esperar 5 minutos para que chegue e será sua 7ª opção. Mas este sistema de rodízio permite a facilidade, assim como o Open English ou muitas outras escolas, de que o curso começa quando você se inscreve e que você não sinta nem exista o risco de que você perca ou tenha perdido algum tema. Por quê? Porque os temas não são correlativos, e explicamos isso no próximo áudio. Interessados em nossas concessões e franquias, também costumam nos perguntar se programas que eles atualmente têm antes de serem concessionários ou franqueados, como é o caso de algum professor de ciências empresariais, de coaching, algum contador que ministra cursos, ou pode ser o próprio comitê diretivo de uma empresa que ministra cursos de informática ou de idiomas em seu país, pode ser franqueado ou concessionário da Waden Prime. Sim, pode ser. Pode ser concessionário, não franquia. No caso de franquia, já é exclusivo, tem que ter um local próprio. Pode ser que a pessoa seja proprietária de, no caso de franquia, mantenha a propriedade de um negócio, mas tem que abrir outro independente. Mas na concessão permite-se essa flexibilidade de coexistir. E nos perguntam: os cursos que eu ministro hoje, atualmente, antes de ser franqueado de vocês, posso validá-los e oferecê-los em minha comunidade com o diploma da Waden Prime? Claro que sim. Para isso, é preciso fazer um processo rápido, simples. Apresenta-se o projeto, o pedido de homologação, declara-se qual é o título, o subtítulo, a temática, quem são os professores, e uma vez que isso é apresentado à Waden, nós analisamos e, se estiver tudo correto, é homologado
e a partir daí pode ser oferecido ao mercado. Isso tem uma vantagem adicional, que é que o criador desse programa não só pode oferecê-lo em sua região, em sua área de exclusividade, mas também pode oferecê-lo para que os demais franqueados, concessionários e licenciados da Wadden Prime possam vendê-lo, oferecê-lo e divulgá-lo, esse programa, nas respectivas áreas de influência, causando um efeito de viralização desse programa que também lhe gera altíssima rentabilidade ao concessionário criador desse programa. E, claro, paga a contribuição, a royalty de 29,58 ou 87, dependendo do caso, de quem o vende. Nesse caso, temos uma possibilidade, e não apenas uma possibilidade, uma política e uma filosofia de ajudar os concessionários e os franqueados para que também possam incorporar produtos ao portfólio da Wadden Prime. Isso não implica que a Wadden Prime fique com os direitos de propriedade intelectual dos programas criados por um franqueado, mas se o coloca na grade, o coloca na bandeja para ser oferecido através da rede. Quem tem a autonomia e a soberania para decidir quem é o professor, quando é dado, tudo é o criador do programa. Também pode ser, e entendamos uma coisa, que se alguém também quiser organizar cursos presenciais em sua área de influência, em seu país, e contratar professores locais, também pode fazê-lo. Inclusive, pode pegar programas dos nossos 800 programas e oferecê-los presencialmente em sua cidade, com um professor ou um expositor, um conferencista, palestrante, coach, mentor da sua cidade, do seu país. O único requisito é que também esse conferencista, esse professor, seja analisado e homologado por nós. Agora, também todo curso que alguém queira comercializar e que seja homologado pela Wadden Prime e pela O Wadden deve ser um programa dentro da área de desenvolvimento pessoal, idiomas e tudo que está vinculado ao mundo da tecnologia aplicada à empresa ou das ciências empresariais. Não se pode fazer cursos de, por exemplo, física quântica, de matemática, de física, de química ou de temas espirituais, religiosos ou de temas também de tipo médico, medicina, enfermagem, porque não estamos ligados à área de saúde. Tampouco da área de engenharia, porque não estamos ligados às engenharias. Sim, de ciências empresariais. Sim, de tudo que é tecnologia aplicada à empresa. Sim, de tudo que é idiomas. Agora, vamos falar sobre a possibilidade que tem o franqueado ou concessionário de ter, além do suporte 24 horas por 7 dias, ter em marketing o apoio e a coordenação de campanhas em redes sociais. No início, a Wadden Prime Central, nos primeiros 6 meses ou 8 meses de ter uma concessão, ela se encarrega de criar as campanhas de redes sociais, as campanhas digitais e o franqueado ou concessionário vai estar trabalhando apenas em receber os leads que chegam do marketing feito pela central para sua área de exclusividade. Mas, no início, isso também é recomendável, que é como a metáfora que uso é as rodinhas que se colocam na bicicleta das crianças quando começam a querer andar de bicicleta. Depois de 8 meses, tiramos essas rodinhas e já pode o concessionário começar a publicar suas próprias campanhas. No entanto, as redes sociais sim se abrem no início e se começam a alimentar, embora não se subam campanhas, se começam a alimentar. Para quê? Para que no momento que 6 meses depois se subam campanhas, já esteja essa fanpage, esse Instagram com suficiente histórico que dê credibilidade ao cliente e tenha suficiente material como para começar a gerar campanhas de tráfego, de reconhecimento, e que a gente que chega atraído por essas campanhas veja já meses e meses de comunicações, cópia, informações, eventos, vídeos, etc. Isso é primordial, mas no início as concessões que não têm estrutura ou não se sentem com a suficiente experiência terceirizem. Os que sim se lhes pode recomendar que comecem independentes desde o início são aquelas pessoas que já têm, por exemplo, um instituto, umas oficinas, que já estão familiarizados com publicidades, com campanhas pagas em redes sociais, porque dessa maneira vão poder sinergicamente aproveitar os recursos que já têm e lhes resultará muito mais fácil começar. Realizar o controle dos leads, a recepção do blindado de informes, etc.